Em primeiro lugar, corramos para Deus para nos proteger dos tramas dos inimigos. Leamos aí o versículo 4. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Nós já falamos que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Além disso, tem agentes humanos. É no trabalho que estão nos perseguindo, às vezes dentre os parentes que nos perseguem, entre vizinhos que estão sendo perseguidos. Enfim, aonde nós temos um relacionamento, há uma grande possibilidade de um agente humano se levantar contra nós. Nós somos recomendados a orar pelos inimigos. Então, se refere a inimigos humanos. Nós somos convidados, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede. Então, há uma possibilidade, sim, de homens se levantarem contra nós, sendo esses agentes do diabo. Então, nós precisamos fazer o quê? Se estamos vivendo essa situação, como o salmista fez, correr para Deus. Precisamos correr apressadamente para Deus. Como ovelhas de Cristo, não temos o dom da onisciência contra as investidas de nossos adversários. Eles estão tramando, eles estão botando arapucas, ciladas contra nós, e nós não temos esse discernimento do que vai acontecer daqui a instantes. Então, uma vez que essa capacidade de conhecimento pleno pertence a Deus, vamos nos entregar a Deus. É interessante que Davi, ele salvou Keila, uma cidade, e aí ele soube que Saul estava vindo a seu encalço. Ele perguntou a Deus: Senhor, Saul vai me alcançar? O pessoal da cidade vão me entregar a Saul? Aí eu disse: vão sim, eles vão entregar você a Saul. Então ele pôde escapar, porque Deus o avisou. Louvado seja Deus, né, irmãos? Por isso busquemos a Deus, porque pode antever e anular os nossos inimigos. Pedro, Satanás pediu para provar a sua fé, mas eu roguei ao Pai por ti para que a sua fé não desfalecesse. As propostas indecentes vindas de nossos inimigos são revestidas de bem-estar e preservação da vida, mas sua finalidade é que desobedeçamos a Deus. Se vocês lembrarem do tempo de Neemias, os homens estavam querendo tirar a vida de Neemias. E esses mesmos homens mandaram alguns espias dizer assim: Neemias, vão tirar sua vida, corra para o templo, se esconda no templo. Ora, parece um conselho sábio, preservar a vida, mas Neemias não podia entrar no templo. Só quem pode entrar no templo? O sacerdote. Então, aquele conselho que parecia revestido de ajuda, de preservação da vida, na verdade era uma intenção maligna para Neemias cair em pecado e merecer a morte. Tomemos cuidado, irmãos. Os adversários irão nos induzir a confiar na segurança terrena ao invés da divina, despertando a ira do Senhor por causa da nossa incredulidade. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Davi. Um dado momento da sua vida, ele queria contar o povo do Senhor. Eu já disse a vocês que o Senhor prometeu que o povo do Senhor seria como as estrelas. Mas Davi estava querendo saber qual era a força do seu exército para poder enfrentar os adversários. Mas quem colocou isso no coração dele? O adversário. Satanás colocou isso, para que ele confiasse no braço da carne e não no braço que é o nosso Deus. Isso causou tristeza ao nosso Deus e 70.000 homens morreram naquele dia por causa desse pecado de Davi. Ações de caridade serão estimuladas pelos adversários,
acompanhadas de motivações pecaminosas para ofender o Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu com capítulo 5 de Atos, fugiu o nome do casal, Ananias e Safira. Quem colocou no coração dele ajudar a igreja? Vender um imóvel, um terreno e reter parte do dinheiro, de chegar na igreja e dizer: olha, eu estou dando tudo que eu ganhei daquele terreno. Na verdade, eles só queriam que o nome deles ficasse lá no rol de membros da igreja. Olha, eu contribuí para ajudar os pobres. O diabo pode colocar, às vezes, no nosso coração essa intenção de fazer o bem por motivações erradas. Então, por isso, precisamos correr para Deus. Interpretações falsas de passagens das Escrituras serão usadas pelos inimigos para nos levar ao erro. Lembrem, meus irmãos, que o próprio Jesus foi tentado dessa maneira. O diabo citou o salmo que todo mundo acha que o diabo tem medo. Qual é o salmo que o diabo tem medo? Esse salmo ele citou para Jesus. Se jogue, porque está escrito: Deus mandará um anjo e vai te livrar. Meus irmãos, o inimigo está sempre assim, próximo a nós, tentando nos induzir ao erro, usando até a palavra do Senhor. O inimigo vai nos fazer pensar que é suficiente estarmos filiados a uma denominação sem a necessidade de uma transformação de vida para termos os benefícios da salvação. Sim, ele induz muitos a permanecerem na igreja sem buscarem uma experiência real com Cristo. De sorte que as pessoas só fazem parte da igreja visível, mas ainda não faz parte da igreja invisível. E essas pessoas serão excluídas eternamente da presença de Deus. Mas é o inimigo que induz. O Senhor Jesus falou que quando um homem planta o trigo, a boa semente, à noite vem o inimigo e coloca o quê? O joio. Então o joio está presente no meio do arraial dos santos. Nós precisamos então correr para Deus por causa disto. Vem do adversário a possibilidade de servirmos a Deus de maneira parcial. Sejam piedosos na igreja, mas profanos em outros lugares, diz o diabo. Mas a Bíblia diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sim, ele nos induz isso. Seja piedoso na igreja, ore, cante, dê oferta, mas no seu trabalho, nas suas atividades fora da igreja, você deve agir de maneira que, como você acha por bem. Não, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não teremos, irmãos, acesso ao paraíso se não nos arrependermos e crermos em Cristo como nosso Salvador. Precisamos atentar para isso. O diabo não pode nos iludir como iludiu nossa mãe. Coma, que seus olhos serão abertos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não caia nessa armadilha do diabo. Arrependimento. O que é então arrependimento? Significa reconhecer os próprios pecados, sentir tristeza por eles e decidir abandonar essas práticas, buscando viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Não é apenas um remorso superficial, mas uma mudança genuína de coração e direção. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Nós que estamos em falta diante de Deus, precisamos abandonar o pecado. Fé em Cristo envolve crer que Jesus Cristo é quem Ele é, o que Ele afirmou, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja Deus.